capítulo, né, que se refere ao módulo 1, e também faremos correções do módulo 2, tá? Que se refere aos conteúdos de pré-história e hominídeos, né, para a gente entender um pouquinho a relação dos primeiros hominídeos, tá? Então, a gente começa com a página 438, tá? Lá do módulo 1, que vai explicar um pouquinho das teorias de explicação a respeito da origem da vida, né? Então, vocês viram que existem dois tipos de teorias, né? Duas formas de explicação. Uma dessas formas é o criacionismo e a outra forma é o evolucionismo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desse exercício, só um pouquinho para a gente começar. Então, primeiro lá, então, 438. Leia as afirmações sobre a criação da humanidade, né? Para a gente ver a alternativa correta. Então, a primeira, desde os primórdios da humanidade, todos os povos demonstram curiosidade sobre as origens dos seres humanos e de tudo aquilo que existe em nosso planeta. Essa está correta ou incorreta? Né? Correta, né? Então, desde o início, os seres humanos, eles sempre tentaram explicar a origem da vida, né? Então, eles queriam explicar de onde veio os seres humanos, como que surgiu, né? Como que surgiram os animais. Então, os seres humanos, eles são, né, muito curiosos. Então, eles sempre queriam explicar, né, como que existiram, né? Como que a vida existiu, como que a vida surgiu. Então, segunda alternativa. A cultura judaico-cristã, o que significa judaico-cristã? Lembrando que o cristianismo, né, ele surge a partir do judaísmo, né? Então, a religião monoteísta dos judeus, né? Que a humanidade foi obra de um único Criador e que as explicações para essa teoria constam no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então, para quem é católico ou evangélico, sabe que o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Que está lá no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, está lá discriminado como que Deus criou o mundo, né? Deus teria criado o mundo em 7 dias. Né? Então, isso está no livro do Gênesis, que é a principal fonte histórica a respeito dos judeus. E lá na terceira, né, na página 439, a linha criacionista, que vigora na atualidade, defende que a humanidade foi criada da forma como se é hoje. Né? Então, a criacionista defende que a humanidade foi criada a partir, né, de um ser vivo. Né? Então, a gente vê que criacionismo e evolucionismo conversam. Então, a resposta correta é a letra A. Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, é só levantar a mão que eu abro o microfone. Então, agora a gente vai lá para a página 442 da apostila de vocês, tá? Lá na 442, vocês vão, né, falar um pouquinho sobre a relação do criacionismo e evolucionismo. Então, a número 10. Deixa eu só levantar aqui. Pode abrir, Victor, o seu microfone, então, por favor. Se tiverem dúvida, vocês podem deixar no chat aqui do ladinho para mim também, tá? Para quem está, né, acessando pelo celular, às vezes fica mais fácil. Victor, consegue colocar no chat a dúvida? Ou abrir seu microfone. Deixa eu só ver se o microfone seu tá aberto. Só um pouco. Teu microfone tá aberto, Victor. É só falar do ladinho do foninho ali. Não tô ouvindo você, Victor. Se você puder pôr no chat, pede ajuda pra mãe, por favor, e coloca ali no chat, tá bom? Esse é o chat. Isso mesmo. Pode colocar dúvida. Então, o Victor que tá chegando agora, a gente tá corrigindo o módulo 1, finalzinho, e vai corrigir o módulo 2 daqui a pouquinho, tá? Então, a gente tá usando esses dois módulos e mais o caderno, né? Pensando que eu passei uma atividadezinha para vocês no caderno. Então, lá na página 442 do módulo 1, vai lá, número 10. Tanto criacionismo quanto evolucionismo são explicações para a origem dos seres humanos. Correta ou incorreta? Né? Então, correta, né? As duas formas, criacionista e evolucionista, são formas de explicação, tá? Uma é religiosa e a outra é mais baseada na ciência. Na letra B, o criacionismo foi uma forma de explicação da origem do universo e da humanidade,
que hoje em dia não existe mais. Então, vocês sabem que até hoje, a maior parte das religiões, elas acreditam na perspectiva criacionista, tá? Então, o criacionismo é uma teoria que ela ainda, né, aparece na sociedade. Então, as pessoas ainda acreditam na perspectiva criacionista, tá? Então, criacionismo ainda, né, está na sociedade, então é falsa. Letra C, o evolucionismo é a teoria científica que explica os processos, né, o processo de evolução dos seres vivos. Tanto que vocês lembrem o seguinte, teoria evolucionista. Então, o que é evolução? É entender que os seres vivos passaram por um processo de transformação. Então, a evolução é de algo menos complexo, dos primeiros seres vivos, até os mais complexos, que somos nós, né, os mamíferos, né? Vocês estudam isso lá com a prof de ciências, tá? Então, a letra D, o evolucionismo não concorda com a noção criacionista da origem da humanidade pela ação de um único criador. Então, para o evolucionismo, né, existem evidências científicas, né, que os seres vivos foram, né, sendo aperfeiçoados, né? Então, os seres vivos foram se desenvolvendo, né? Então, existe uma evolução das espécies. Um processo também que o Charles Darwin chamava de seleção natural. O que é seleção natural? São as espécies que são mais adaptadas para o meio. Essas espécies sobrevivem. As espécies que não têm condições de adaptação, elas vão entrando em extinção. Vamos lembrar o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar dos dinossauros, né? Então, por que os dinossauros desapareceram? Porque as características dos dinossauros não eram mais suficientes para adaptação. Então, existem muitos fatores que levaram à extinção dos dinossauros. Então, a falta de alimento, o animal de grande porte, pensem lá o tamanho do dinossauro, quanto que ele precisava comer, né? Então, no momento em que teve muita chuva, depois, né, pensando no momento que teve também o asteroide, né? Então, tudo isso diminuiu muito o número de alimentos. Então, por isso que esses animais de grande porte, eles não sobrevivem. Vocês viram lá no capítulo, né, no módulo 2? No módulo 2, a gente fala dos mamutes, né? Então, ainda falei para vocês num videozinho lá sobre a Era do Gelo. Por que os mamutes também desaparecem? Porque ele é um animal de grande porte e ele é um animal que pode ser facilmente caçado. Ele não é muito rápido, né? Não é muito ligeiro, né? Então, os seres humanos conseguiam caçá-lo e, além disso, né, eles conseguiam alimentar uma tribo inteira, né, com o mamute. Então, por isso que os mamutes também entraram em extinção, tá? Então, esse processo, o processo de seleção. A obra mais importante para apresentar o criacionismo e o evolucionismo é a Bíblia, principalmente o livro de Gênesis, né? Então, a Bíblia é do criacionismo, o evolucionismo são teorias científicas, tá? Então, lembrando que os cientistas, eles estudam os seres vivos baseados em restos, em vestígios, né? Então, eles vão estudar, vocês viram lá. Como que a gente pode saber que haviam animais de grande porte? Existem fósseis, né? Então, o estudo dos fósseis, tá? A número 11 era para vocês reescreverem a alternativa que estava, né, errada. E a número 12 era para vocês pesquisarem o mito da criação do universo, tá? Bem tranquilinha essa 12 para vocês pesquisarem. A 13 vai falar um pouquinho sobre, né, 13. Como você se posiciona em relação a essas duas explicações? Alguma delas parece ter mais sentido para explicar a origem da vida, né? Então, tem gente que acredita só no criacionismo, tem gente que acredita só no evolucionismo e tem gente que acredita nos dois. Acredita que existem seres, né, que criaram o universo, existe uma força maior. Tem gente que chama isso de Deus, tem gente que chama isso de força do universo, mas existem formas diferentes de explicar. Nenhuma delas está errada, tá, gente? A gente tem que respeitar. Por isso que a número 13 ela é uma resposta pessoal, para que vocês, né, dissessem para mim qual que era, né, a teoria que mais chamou a atenção e que vocês acreditam que é mais confiável. Lá na página 445, vocês vão falar um pouquinho dos hominídeos. Então, para a gente, né, fechar esse capítulo, o módulo 1, tá? Para além do gênero, né, lá na 445, para quem está com a apostila do módulo 1. Na 445, exercício 14. Para além do gênero Homo,
Qual seria nosso ancestral mais antigo, encontrado até hoje? Segundo seus fósseis, há quanto tempo eles viveram? Quais eram as suas características? Então, para a gente pensar o seguinte, tá? Qual que é o gênero humano mais antigo? Vocês viram que o fóssil de humano mais antigo foi encontrado na África, que é o fóssil da Lucy. A Lucy, ela é da espécie do Australopithecus, né? Então, ela é um Australopithecus. Então, esse é o fóssil mais antigo, que viveu aproximadamente 4 milhões de anos, tá? Vocês viram que a datação do carbono 14 ajuda a gente a saber o ano, daquele fóssil. Segundo seus fósseis, há quanto tempo eles viveram? Quais características são mais marcantes? Então, vocês viram que a Lucy, ela tem ainda características de animais, né, que são primatas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente descende do macaco? Tá? Quer dizer que seres humanos e primatas tiveram o mesmo ancestral em comum. Mas um ancestral vai dar origem, né, aos seres humanos e outro vai dar origem aos chimpanzés. Mas só de vocês ali na 444, vocês podem ver que eles têm muitas semelhanças. Né? Então, o Australopithecus tem muito pelo no corpo, né? Os traços do rosto. Ele ainda, né? Ele está se tornando bípede, né? Então, ele está aprendendo a andar em duas pernas, tá? E a gente vai vendo que aos poucos os seres humanos vão mudando suas características. Mas um dia eu achei muito interessante, teve uma notícia, né, de um chimpanzé que ele tinha pouco pelo nas mãos e eles fotografaram a mãozinha dele. E a mãozinha dele dava para ver como a mãozinha do chimpanzé é muito semelhante à dos seres humanos, tá? Então, ele tinha, né, muito, assim, a questão da pele, né, por debaixo do pelo é muito semelhante, tá? Tranquilo, então, gente? Fechamos esse capítulo, o módulo 1. Todo mundo que, se tiver alguma dúvida, né, levanta a mão. Todo mundo entendeu? Dá joinha para a prof. Joinha? Então, o Miguel pode abrir o áudio, por favor. Prof, você não corrigiu a 15, ou corrigiu? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. A 15. A 15? Ah, desculpe. Perdão. Vamos lá. Qual das espécies Homo foi a primeira a deixar o continente africano? Em que período essa espécie viveu e o que ela deixou de importante para nossas mudanças atuais? Então, a primeira espécie a deixar o continente africano é o Homo erectus. Então, vocês viram o seguinte, que os primeiros hominídeos surgiram na África, né? Então, a gente tem o mesmo ancestral, e da África eles vão se espalhar pelos outros continentes. Então, lembrem-se lá, o Homo erectus é o Homo que começa a andar sobre duas pernas, né? Então, ele se torna bípede, tá? Por isso que ele é importante. Por que ele foi tão importante? Vai ser o Homo erectus que vai dominar o fogo. Então, vocês viram que uma das características mais importantes da pré-história é o domínio do fogo, né? Para que a gente já vai falar disso daqui a pouco no módulo 2, tá? Então, para a gente entender que o fogo, ele acabou, né, sendo uma grande descoberta. O que as pessoas usam o fogo? Para aquecer alimentos, para espantar os animais, né, para poder se aquecer. Lembrem-se que quando tá frio, para quem já foi acampar com o pai, a mãe, com a avó, com o tio, sabe que de madrugada faz muito frio. Imagine você dormir no relento, né? Então você faz uma fogueirinha ali, né? Agiliza bastante, né? Então mantém aquecido. Então, a descoberta do fogo ela foi muito importante, tá? Eu vou corrigir a 447, mas eu acho que eu não havia pedido para vocês, só para a gente pensar. Na número 16 da 447, leia o texto da página e cite dois argumentos que vão falar do gênero Homo e como que eles conviveram. Então, a gente viu o seguinte, que muitas espécies elas conviveram ao mesmo tempo. Hoje eu vou colocar na Iônica um trechozinho do filme dos Croods, para vocês verem isso. Lá no filme dos Croods, vocês vão ver o seguinte, que o Homo neandertal e o Homo sapiens, eles vão viver ao mesmo tempo. Porém, o Homo sapiens, ele é mais inteligente, ele tem mais habilidades e ele sobrevive. Vocês lembram o seguinte,
que lá nos Croods, né, o Neandertal é a família. Aquela família dos Croods, eles são de Neandertais, tá? E o Sapiens é aquele menino que se chama Guy. Para quem já assistiu os Croods deve ter visto o filme, né, visto essa relação. Então lá dá para vocês entenderem que o, né, Homo Neandertal e o Homo Sapiens, eles vão viver no mesmo momento, na mesma época, tá? Então, a número 16, a gente já viu isso, né? Existem evidências, existem restos, né, de ossada, restos de objetos que comprovam que eles viveram ao mesmo tempo e que eles se casavam, né? Lembrando lá que contando, para quem não assistiu os Croods, estou contando spoiler. No final do filme, né, a filha a filha dele, que esqueci o nome dela, ela se casa com o menino, né? Então, para dizer que o Neandertal e os Sapiens, eles também se casavam, né? Então, isso é um indício, né? Uma evidência de que eles conviveram na mesma época. A número 17, para a gente fechar o módulo 1, com base no que você estudou, faça uma pesquisa sobre quais características do Homo sapiens, né, os cientistas acreditavam ter ajudado na sobrevivência. Então, vocês viram lá que o Homo sapiens, ele tem algumas características que facilitam a sobrevivência. O que facilita a sobrevivência? Seja a habilidade de se manter em grupo, né? Seja a capacidade reflexiva de pensar em solução para problemas, seja a capacidade de se aliar, então vão formando grupos e esses grupos vão se aliando a outros. O Homo sapiens vai domesticar animais. Lembram que o Guy tinha né? Eu acho que era um macaquinho, eu não me lembro qual que era o bichinho, né? Mas ele tinha um bichinho de estimação. Lembram lá? Né? Então, a domesticação de animais também ela é uma característica da sobrevivência do Homo sapiens, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, vamos para o módulo 2 e daí as perguntinhas. Agora já conteúdo novo, né? Conteúdo de pré-história. Vocês já viram os videozinhos de explicação. E agora eu vou falar das perguntinhas. 340, né, do módulo 2 de vocês, tá? Pode fazer a página lá 447, tá? Isso é importante. O Miguel havia me deixado na Iônica perguntando das atividades que eu não mandei. Então, sempre que vocês puderem fazer as atividades, né, vocês façam, tá? Às vezes não dá tempo da gente passar todas para vocês. Mas sobrou um tempinho, eu achei muito interessante, né? Eu posso fazer a atividade. Ficou com dúvida? Deixa lá para mim na plataforma, na Iônica, que assim que eu puder, eu respondo vocês, tá bom? Tranquilo? Então, continuando. 340 do módulo 2. Então, número 1. Desde os tempos mais remotos. O que quer dizer remoto? Mais antigo. Desde os tempos antigos existe uma cultura comum na África. Ela consiste em transmitir os saberes e as histórias de alguns povos pela fala, sem uso da escrita. Os responsáveis por essa tarefa são chamados de griots. Então, griots são pessoas da África que são responsáveis por transmitirem as suas tradições, tá? O griot é muito parecido com o Rafi, agora é o Rafi, do Rei Leão. Já assistiram o Rei Leão? Sim? Vocês lembram que lá, né, o macaco, ele é o guardião dos saberes, ele é o guardião dos ensinamentos. O griot é parecido com aquilo. Ele conhece a cultura e ele transmite para os demais, tá? Então, estudamos que os historiadores do final do século XIX denominaram de pré-história o período em que a humanidade não utilizava, né, registros escritos. Então, a gente viu que tudo que não vem antes do surgimento da escrita foi chamado de pré-história. Diante disso, é possível afirmar que os povos que mantêm a cultura oral, então são pessoas que contam as suas histórias, eles são considerados pré-históricos? Quero ouvir de vocês. Quem pode me responder essa? O que vocês acham? Quem pode responder, levanta a mão aí. Vocês acham que eles não podem, eles são pré-históricos até hoje? Porque os griots ainda existem na África. Victor quer digitar lá?
Você acha que eles não são? Então, a gente viu que existem vários tipos de fontes históricas, lembram? Existem fontes orais, existem fontes visuais, existem, né, documentos escritos, existem pinturas, né, então fontes materiais. Tudo isso é fonte histórica. Então, os griots, eles produzem um tipo de fonte oral. Então, eles ainda mantêm essa tradição até os dias de hoje em algumas, né, algumas localidades da África, mas não quer dizer lá como o Victor, né, pensou. Não quer dizer que eles não, que eles, né, vivam na pré-história. Quer dizer que eles produzem uma cultura diferente. Então, se vocês lembrarem, lá no começo do ano, no primeiro mês de aula, eu pedi para vocês pesquisarem sobre cultura. E a gente viu que existem muitas culturas diferentes ao longo do mundo, né? Então, por isso que os griots não são da pré-história. Eles são um povo que ainda mantém a cultura oral na sua cultura. Na página 341, tem uma imagenzinha da pintura rupestre lá da Serra da Capivara. Vocês viram que eu mandei atividades para vocês lá que falavam um pouquinho das pinturas rupestres aqui de Ponta Grossa. Então, vamos observar a imagem. Número 2. Descreva o que você observa na imagem. O que vocês conseguiram enxergar lá? Então, eu consigo enxergar que esses desenhos representam pessoas e animais, tá? E do ladinho parece que é uma criança, né? Então tem um adulto e uma criança, né? Então eles estão brincando. Então, vocês que agora estão na quarentena, vocês também usam uma parte do dia para brincar, né? Para conviver com a família, né? Então, lá na pré-história, as pessoas também faziam isso, tá? E às vezes vocês tiram fotos, né? Então, a pintura rupestre é uma espécie de fotografia, né? Uma fotografia da pré-história, tá? Agora, a número 3, na 341. Que tipo de informação os historiadores podem obter a respeito da pré-história do Brasil? Então, a gente viu que haviam pessoas habitando o nosso continente, né, América do Sul, muito tempo antes. Vocês viram que o fóssil de hominídeo mais antigo do Brasil é a Luzia. Tanto que o nome da Luzia é parecido com, né, vem da Lucy. Vocês viram que o mais antigo do mundo é a Lucy, e o nosso do Brasil é a Luzia, tá? Então, Victor tem razão, era uma reunião, pode ser uma reunião de família, né? Às vezes, né, pode ser uma festa, né? Pode ser uma comemoração também. Agora, né, então os historiadores podem obter informações sobre o cotidiano, né, dessas pessoas. Então a gente já sabe o seguinte, que aqui no Brasil existiam pessoas que viveram antes de nós, povos que aproveitaram a natureza para sobreviver. Então, a gente viu que existem várias fontes históricas a respeito disso, né? Vocês viram que existem vários povos habitando essa região, tá? E esses povos, eles, né, deixaram muitos vestígios para nós, graças a Deus. Então, restos de esqueletos, restos de habitação, restos de ferramentas. Lembram lá que na pré-história, né, eles faziam ferramentas de pedra cortante, né? Por isso que pré-história, né, é dividida no paleolítico e neolítico. Paleolítico, sempre lembrem lá. Paleolítico vem primeiro, né? Lembrem do P. E o paleolítico é chamado também de pedra lascada, tá? Agora eu vou abrir para vocês a atividadezinha, né, que eu mandei lá no Word, tá? Só para vocês visualizarem no Word os exercícios para te responder. Então, primeira pergunta. Explique, né, o que foi a pré-história. Então, o que foi a pré-história? Pré-história é esse período da história anterior, né, à chegada, né, desses vestígios escritos, tá? Miguel, quer comentar essa primeira questão? Pode falar. Libera o áudio. Quer liberar o áudio? Pode liberar. Só liberar o Miguel. Pode falar, Miguel. O nome foi dado assim por causa dos vários anos da humanidade. A pré-história começou desde o surgimento da nossa espécie, há 3 milhões de anos atrás, e termina com o desenvolvimento da escrita, há 3.500 anos antes de Cristo.
Corretíssimo, Miguel, exatamente. Então, a pré-história se refere lá ao surgimento da nossa espécie. Então, vocês viram que a primeira espécie de hominídeo mais antigo é o Australopithecus. Depois vem para Homo habilis, Homo erectus, né? E, por fim, Homo sapiens. Tranquilíssimo. A número 2. A palavra pré-história, né, nos dá a ideia de que algo veio antes. Então, significa que a pré-história foi um período sem história? Eu quero ouvir de vocês essa resposta. Agora, Miguel já ajudou. Victor, pode colocar ou falar no áudio ou colocar no chat, por favor. Se você aproximar o microfonezinho, Victor, eu consigo escutar. Porque o do fonezinho tem um microfonezinho. Isso. Tenta aumentar o volume do celular, do microfone. Eu ouvi agora, a gente conseguiu te ouvir. Eu acho que você vai ter que digitar, Victor. Deve estar com um probleminha seu microfone. Quer digitar, a gente espera. Pode digitar. Se você quiser, uma coisa que é possível é tirar o fone do celular e falar só na frente do celular. Ele pega também, Victor. Se você tirar o foninho, ele vai pegar o microfone do celular. Tô ouvindo, agora pode falar. Eu tenho resposta. Antes da resposta, eu tenho uma pergunta. Pode falar. O nome Australopithecus tem alguma relação com a Austrália? Não. Australopithecus é um nome científico, tá? Beleza? Prof, Pode falar. a resposta é que tem história, mas o termo pré-história é porque antes da escola dos análises, antes dos registros históricos, só eram considerados oficiais registros com escrita. E o termo pré-história veio porque tudo que é antes da invenção da escrita era considerado pré-história. Certinho, corretíssimo. Então, vocês viram o seguinte: há uns 200, 300 anos atrás, todo mundo que não tinha fonte escrita era considerado sem história, né? Então, por isso que esse termo surgiu. Pré-história era o período anterior ao surgimento da escrita. Mas a gente viu que na pré-história existem fontes históricas. Então, a número 4, a número 3 e a 4 vai falar um pouquinho disso. Número 3. O que são povos ágrafos? O Otávio pode me responder, por favor? Vamos deixar todo mundo responder agora? Otávio ou Natália, quem tiver disponível. Otávio quer responder? Natália? Pode ser, Natália? Pode. Então pode falar. Eu coloquei que são povos que não utilizavam a escrita. Exatamente. Então, ágrafo quer dizer que eles não tinham escrita. Então, grafo vem de grafia, tá? Então, eles não dominavam a escrita. Até porque a escrita vai surgindo aos poucos, depois, num período chamado Antiguidade. Então, vocês vão ver que os egípcios, os povos na Mesopotâmia, eles tinham escrita, tá? Mas os povos do Paleolítico e do Neolítico, eles não têm escrita. Agora, a última questão. Quem pode responder? Maria tá aí ainda? Otávio pode responder ou tá com vergonha? Acho que o Otávio tá com vergonha. Maria estava por aqui ainda. Então, vou responder lá. Como os historiadores estudaram a pré-história se não há fontes escritas? Quem quer responder essa? Por favor, então. Eu vou ouvir os dois, então. Eu quero ouvir o Victor e o Miguel. Primeiro o Victor, depois Miguel. Prof, a minha resposta é que eles estudam através
através de fontes históricas e vestígios que foram deixados como esqueletos, ferramentas, animais. Tá certo, corretíssimo. Então, tudo isso são fontes históricas. Miguel, pode complementar, por favor? Tá, eu coloquei assim, que eles estudavam ela por meio de vestígios antigos, fósseis e ferramentas do passado, que ajudavam a saber o tipo de espécie que viveu na época e as ferramentas que eles usavam, né? Exatamente. Então, tem muita coisa que sobrou. Tem ferramenta, tem restos de ossos, como vocês falaram, né? Tem pintura rupestre também. Então, vocês viram que aqui em Ponta Grossa tem pintura rupestre em vários lugares. Então, tudo isso é vestígio, tudo isso é fonte histórica, que prova que existiam pessoas que habitavam esses lugares, né? Então, existiam fósseis. Tanto que eu falei para vocês que aqui na nossa região era fundo de mar. Então, nós temos, né, os vestígios da Vila Velha, por exemplo, para provar que isso, né, que existiam seres vivos antes da gente aqui, tá? Alguma dúvida? Pergunta? Tranquilo, gente? Deixa eu parar de gravar, então agradeço vocês, só vou terminar de gravar. Então, essas foram as correções do segundo bimestre, que se referem ao módulo, finalzinho do módulo 1 e módulo 2, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês deixam na Iônica, que eu vou responder assim que possível, tá? Um beijinho para vocês.